Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Inteiro Teor. Vamos falar sobre o drama dos atingidos pelo rompimento de barragens e o papel da justiça para garantir os direitos de quem só não perdeu a esperança. TRF da Primeira Região desobriga os atingidos pelo rompimento de barragens de ter que contratar advogado para receber indenização. No IT Entrevista, a coordenadora jurídica da organização Caritas Brasileira, Gabriela Câmara, fala sobre a cláusula de quitação geral de danos. A decisão do TRF1 também suspendeu a obrigatoriedade de assinatura desse termo pelos atingidos. É agora, não sai daí! Em 2015, 80 milhões de toneladas de rejeitos da barragem de Fundão atingiram em cheio o Rio Doce, que banha os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A degradação de uma área de 80 quilômetros quadrados matou 9 toneladas de peixe. Além disso, 19 pessoas morreram e estima-se que mais de 3 milhões de habitantes da região foram afetados. A história desse desastre deveria servir de lição para evitar que tragédias assim voltassem a se repetir. Mas pouco mais de 3 anos depois, outra barragem de rejeitos de mineração, localizada em Brumadinho, também em Minas Gerais, se rompeu. Desta vez, deixou 203 mortos e 105 desaparecidos. Restou aos atingidos que perderam familiares, casas e condições de trabalho buscarem reparação. Quem fala pra gente do papel da justiça para auxiliar na busca dos moradores do município mineiro de Naque é Renato Rosa. O rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, deixou 19 mortos. Foi em novembro de 2015. A lama, formada por 40 milhões de metros cúbicos de minério de ferro, atingiu a bacia hidrográfica do Rio Doce, que abrange 230 municípios em Minas e no Espírito Santo, chegando até o Oceano Atlântico. Famílias perderam as casas e ficaram sem condições de voltar a trabalhar na região. A barragem de rejeitos, controlada pela Samarco Mineração, é um empreendimento conjunto da brasileira Vale e da anglo-australiana BHP. Após o rompimento, para conduzir os programas de reparação de danos, restauração das áreas e recuperação socioeconômica e ambiental, foi criada a Fundação Renova. Mas os acordos feitos por intermédio da Fundação não agradaram os atingidos pelo rompimento da barragem e o caso foi parar na Justiça. Os Ministérios Públicos Federal e Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo e Defensorias Públicas da União e dos Estados entraram com recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região contra a obrigatoriedade de que os atingidos contratassem advogados para aderir ao Novel, o sistema eletrônico disponibilizado no site da Fundação Renova para dar acesso às indenizações. Além disso, a decisão reconheceu que essa forma de indenização beneficiava as empresas. A defensora pública Carolina Morichita destaca a importância deste entendimento para as famílias. Esse é um pedido que faz muita diferença na vida das pessoas atingidas. É uma das pautas mais relatadas nos atendimentos individuais e coletivos que a Defensoria Pública faz. É uma preocupação constante das pessoas atingidas. Mesmo passados mais de 6 anos, ainda há renovação e dificuldades enfrentadas pelas pessoas atingidas que estão sendo compreendidas. As pessoas têm colocado a necessidade da indenização, mas ao mesmo tempo a necessidade de sentirem segurança de que a plenitude dos seus direitos, a plenitude dos seus danos serão atendidos. Antes da decisão do TRF1, os atingidos tinham que contratar advogado para auxiliar na adesão ao sistema, além de abrir mão de qualquer direito indenizatório futuro, pois eram obrigados a aderir à chamada cláusula de quitação geral de danos. Nem todo mundo se sente preparado para fazer nesse momento, ou bem fundamentado para fazer nesse momento, um acordo em que se assina uma quitação integral. Vai ser uma preocupação constante, inclusive pela necessidade ainda de reativação econômica, de medidas ambientais e socioeconômicas que permitam a volta da geração de renda, das dinâmicas anteriores.
O desembargador José Amilcar Machado, que analisou o caso no TRF1, ressaltou que a contratação de advogado deve ser considerada facultativa, sem prejuízo da assessoria jurídica gratuita, que inclusive deve ser disponibilizada pela Fundação Renova, conforme termo de transação e ajustamento de conduta assinado em 2016. Tal exigência também transferiu para as vítimas um ônus que, segundo o TAC, deveria ser custeado pela Fundação Renova, consistente na prestação de assistência jurídica gratuita, resultando em prejuízo desnecessário para os atingidos. Os autores da ação sustentaram que os advogados que vêm sendo contratados a partir de comissões de atingidos nem sempre representam verdadeiramente os anseios das famílias de cada município ou localidade onde foram criadas. Sobre isso, o desembargador pontuou: esta exigência, além de ofender o ordenamento jurídico, subtraiu dos atingidos do município de Inaque, especialmente durante o período da crise socioeconômica da Covid-19, vultuosos valores, essenciais à sua subsistência. A decisão suspendeu ainda a obrigatoriedade da assinatura de termo de quitação geral e definitiva para os danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, assim como a imposição da obrigação de desistência. O TRF1 acatou o argumento das instituições de que o valor fixado só pode ser considerado como o piso mínimo das indenizações, porque até hoje os danos ainda não foram avaliados e mensurados de forma devida e definitiva. O desembargador José Amilcar Machado ressaltou que os atingidos aceitaram o sistema novel por estarem em estado de vulnerabilidade. Todas as obrigações impostas, inclusive as que são reputadas ilegais, uma vez que se encontravam em estado de absoluta necessidade dos valores, fechando assim acordos estando desprovidos de real autonomia. Daí a necessidade, segundo a decisão, de que o MPF participe de todo o processo. Há de se ressaltar que o processo estava correndo em sigilo e sem a participação do Ministério Público, para exercer sua função de fiscal da ordem jurídica e da sociedade. Portanto, a grave lesão à ordem pública é manifesta. O procurador da República, Carlos Bruno Ferreira da Silva, coordenador da Força Tarefa Rio Doce, concorda que os atingidos precisam desse monitoramento do Ministério Público para não ficarem em desvantagem. Essas pessoas que aceitavam o novel estavam numa situação de hipervulnerabilidade. Eles estavam numa situação de tanta situação ruim, de tanta dificuldade financeira, que eles viam aquilo ali como uma salvação. Mas exatamente por verem como uma salvação, não tinham as condições adequadas de exprimir a sua vontade. Ele alerta, por exemplo, que os valores previstos de indenização estão bem abaixo da realidade. No caso dos pescadores, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas calcula que a indenização justa seria cerca de 3 vezes o que era pago no novel. Então, com isso, agora com esse nosso envolvimento maior na ação, a gente vai poder verificar esses critérios, verificar de onde foi tirado esses valores, comparar com os estudos da Fundação Getúlio Vargas e buscar a indenização justa. O procurador considera a decisão do TRF1 um avanço nas negociações para provocar mudanças nos acordos. A ação do MPF calcula danos de 155 bilhões de reais, valores de 2017, danos totais da tragédia do Rio Doce. O Ministério Federal já tem alguns estudos dos seus assistentes técnicos que corroboram essa versão já atualizada. Essa ação atualizada estaria na casa de mais de 200 bilhões de reais, que seria, me parece que o débito de Vale, BHP e Samarco por toda essa tragédia. Agora, as instituições que atuam no caso Samarco vão pedir a extensão dos efeitos dessa decisão para todos os demais territórios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão ao longo da bacia do Rio Doce. A gente já oficiou para a Renova, falando que o cumprimento é imediato e caso a Renova não cumpra, como infelizmente tem ocorrido em outros casos, a gente vai comunicar ao Tribunal Regional Federal e exigir esse cumprimento sob pena de multa diária e outros tipos de sanções. Entre as categorias de trabalhadores especialmente prejudicadas pelos rompimentos estão os pescadores e os agricultores de subsistência. Renato Rosa fala pra gente sobre outra decisão do tribunal que fez justiça a esses trabalhadores. A decisão do TRF da Primeira Região determinou que a Fundação Renova retome o pagamento do auxílio emergencial
a pescadores e agricultores de subsistência da região, mesmo aos que já aderiram ao novo sistema indenizatório. Pelo entendimento da desembargadora federal, Daniele Maranhão, o auxílio emergencial não tem relação com o direito à indenização, estabelecido por causa dos impactos do rompimento da barragem. Dois dos principais grupos de atingidos na bacia do Rio Doce são os agricultores e são os pescadores. Então, eles precisam de um olhar diferenciado, de um olhar com mais cuidado de todos os envolvidos, especialmente do poluidor-pagador. Repito, Vale, BHP e Samarco. Então, essa decisão foi muito importante, reconhece a situação de vulnerabilidade dos atingidos, reconhece que os atingidos na bacia do Rio Doce, enquanto não houver a reparação justa, a indenização justa, necessitam receber um auxílio financeiro emergencial sem prazo para acabar, porque a situação na bacia do Rio Doce ainda é uma situação muito complicada para os atingidos, em especial pescadores e agricultores. A Fundação deve, inclusive, fazer o pagamento retroativo a todos que ficaram sem receber o benefício. A multa será de R$ 1.000 para cada atingido que deixar de receber o auxílio. A barragem do Fundão era operada pela Samarco, uma mineradora controlada pela Vale e pela companhia de capital inglês e australiano chamada BHP Billiton. Por causa disso, as questões jurídicas envolvendo o desastre extrapolaram as fronteiras do Brasil. A Justiça do Reino Unido foi acionada por um grupo formado por atingidos, 530 empresas de diferentes portes, 25 municípios mineiros e capixabas, 5 autarquias e 6 instituições religiosas, todos afetados pelo rompimento. E, finalmente, no último mês de julho, a Justiça Britânica considerou que os pontos requeridos pelos autores podem ir a julgamento no país europeu. A ação internacional pede uma indenização de 5 bilhões de libras, mais de 32 bilhões de reais. A admissão da causa nos tribunais do Reino Unido renova a esperança das vítimas. E você vai ver depois do intervalo a coordenadora jurídica da Organização Caritas Brasileira, Gabriela Câmara, falar sobre a cláusula de quitação geral de danos. É no IT Entrevista. Não sai daí. A gente viu na reportagem a preocupação com algumas regras nos acordos de indenização. A principal delas é a cláusula de quitação geral de danos. No caso do rompimento da barragem de Fundão, a decisão do TRF1 suspende a obrigatoriedade de assinatura desse termo pelos atingidos. Vamos conhecer melhor como funciona esse instrumento? O repórter Renato Rosa conversou com a coordenadora jurídica da Organização Caritas Brasileira, Gabriela Câmara. A atuação da Caritas está vinculada a atendimentos de comunidades afetadas por desastres socioambientais, como o rompimento de barragens. Olá, Gabriela, seja bem-vinda ao nosso programa. Imagina, a gente que fica muito feliz, né, de participar também, de contribuir. Gabriela, qual a sua avaliação sobre o uso dessa regra nas negociações? Então, uma cláusula de quitação, né, de modo geral, existe uma série de contratos, de acordos, é bem comum, principalmente quando a gente está falando de pagamento de dívida, de acordo extrajudicial trabalhista, por exemplo, é bem usual ter um tipo uma cláusula, né, de quitação. No caso dos acordos entre pessoas atingidas e as empresas, né, que vem essa proposta e essa cláusula de quitação geral e restrita, ela é mais complicada, né, porque ela não existe ali com o intuito só de quitar a dívida, o pagamento de um valor, mas de cercear o direito dos atingidos mesmo, de pleitear outros direitos, de alegar outros danos no futuro, né? Então, de um modo geral, em diversas áreas do direito, existem cláusulas de quitação plena, geral, etc., mas tem que ser sempre observado, né? Qual que é a extensão do que está sendo quitado, desse acordo que está sendo discutido, quais os direitos que estão sendo colocados ali, para avaliar se essa cláusula ela não é abusiva, por exemplo, como a gente entende ser no caso das pessoas atingidas, né? E os atingidos muitas vezes têm dificuldade de negociar, falta informação, já estão numa situação complicada. Existe uma disparidade de poderes, né, de assessoramento técnico, de poderio econômico e jurídico, que é muito grande.
Então, certamente, nesses espaços, as pessoas ficam muito vulneráveis, elas já estão esgotadas, né, física e principalmente psicologicamente há tantos anos pós-rompimento, sem receberem as indenizações, compensações e os seus direitos de um modo geral. Então, elas acabam se sentindo coagidas, se sentindo compelidas a aceitar qualquer tipo de acordo, porque elas precisam, porque elas estão exaustas, né, porque elas podem enxergar como única possibilidade. Então, todo o espaço, não só essa cláusula, mas todo o espaço, né, acaba sendo muito abusivo, muito impositivo. Então, com certeza é complicado, as pessoas não estão tendo um consentimento, uma autonomia de vontade plena nesses espaços. O cálculo de indenização é complexo? O que deve ser levado em conta para um valor ser considerado justo? Os tipos de danos sofridos por cada atingido, eles variam muito, né? Os atingidos são uma coletividade extremamente diversa. Tem aquele atingido que perdeu a casa, que foi soterrada pela lama, tem aquele atingido que perdeu a fonte de renda, tem aquele... Enfim, são diversas formas de ser atingido, e por isso são diversos os tipos de dano e as indenizações que deveriam ser recebidas por isso, né? E até que ponto fica claro para o atingido sobre o que ele foi indenizado? Às vezes ele entende que ele foi indenizado por um dano que está dentro de uma categoria, mas que não foi indenizado por um outro dano que está dentro daquela mesma categoria, mas como o termo de acordo não é específico e tem uma cláusula de quitação, para ele discutir esse dano que ele considera que não foi indenizado no judiciário, por exemplo, pode ser complicado, né? E, Gabriela, qual o alerta para quem assina o termo com a quitação geral de danos? A existência dessa cláusula de quitação geral, definitiva, enfim, nesses acordos, elas têm como intuito justamente coibir que as pessoas no futuro busquem complementações, novas indenizações, revisões desse acordo que foi feito, né? A gente entende que essa cláusula ela é ilícita, que ela é abusiva, mas até que isso seja pacífico para o judiciário, né, que todos os magistrados que vão avaliar ações relativas a isso compreendam dessa forma, existe todo um trâmite jurídico, todo um processo e etc., né? Então, a gente entende que é uma cláusula ilícita, mas certamente ela visa dificultar para cada pessoa atingida argumentar em cima disso, porque isso pode depender muito do entendimento de cada juiz, em cada cidade, etc., né? Essa primeira decisão do TRF suspendendo, né, essa questão da cláusula, por exemplo, ela é muito positiva, porque a gente espera, inclusive, que ela se estenda para todo o território, né, onde existe o novel, mas ainda é possível, né, ter recurso frente a essa decisão. A gente sempre defende que ela deve ser completamente desconsiderada, assim como o próprio desembargador, né, colocou na decisão, ela não deve ser considerada, ela deve ser considerada ilícita, e que as verbas desses acordos extrajudiciais têm que ser consideradas o mínimo incontroverso, né? Então, aquilo é o mínimo que tem que ser pago para cada atingido, e outras questões que não tenham sido dialogadas nesses acordos possam ser discutidas no futuro, em outros espaços, em outras ações. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar, a gente está às ordens. E eu encerro o programa convidando você a continuar conectado no nosso portal e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. E nosso encontro fica marcado para a próxima semana na TV Justiça. Eu te espero!